Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As autoridades, na época de Israel, do rei Acabe, eram chamados os nobres. Cumpriram um plano maligno de matar um inocente. Aliás, eles estavam sendo orientados a eles mesmos promoverem esse plano e detalhar o plano para condenar um inocente. Como é que se faz isso? A gente faz um plano para condenar um inocente. Tem que mentir muito, inventar um pretexto, um motivo, trazer pessoas que testemunhem e digam que o inocente fez aquilo e julgam o que o inocente fez e, por fim, o condenam. Às vezes a gente vê alguma semelhança no Brasil. Pessoas foram a Brasília para uma manifestação, inclusive uma grande parte deles eram evangélicos, uma manifestação, houve uma infiltração, pessoas fizeram quebra-quebra, as autoridades prenderam aquela multidão e foram condenando, e hoje muitos estão na cadeia, outros foragidos por aí, outros refugiados em outros países, mas também igualmente condenados. Por quê? Porque eles foram fazer uma manifestação, em princípio, livremente democrática. Mas houve muita coisa que aconteceu e eles hoje são criminosos perigosos para a ordem democrática no Brasil. Pois é, em Israel, na época do rei Acabe, o rei Acabe queria comprar o terreno, o sítiozinho chamado de Vinha, ao lado do terreno dele em Jezreel. A capital era Samaria, onde tinha o palácio, mas ele ia fim de semana, verão ou inverno, enfim, para um lugar chamado Jezreel. Ali em Jezreel, ao lado do terreno do rei, tinha o terreno do Nabote, que era herança familiar de longas gerações, e o rei quis comprar. O Nabote disse: não, eu não posso vender porque herança vem de gerações, então o rei tem a paciência, mas eu não vou poder vender. O rei ficou chateado com aquilo, voltou para casa triste. A mulher perguntou: o que é que você está triste? Por fim ele contou. Ela disse: o quê? Você reina e vai aguentar uma coisa desse tipo? Deixa comigo, não se preocupe não, eu vou resolver isso. Mandou uma carta, assinou com o anel do rei essa carta para os nobres, as autoridades do país, digamos, delegado, coronel e prefeito e chefe disso e daquilo, enfim, todas as autoridades da região, e disse: façam isto, vocês inventem aí o motivo, arranjem testemunhas mentirosas que testifiquem que o Nabote blasfemou contra o Senhor. Uma coisa assim horrível que ele fez, testemunhem, e vocês, autoridades, julguem e matem o Nabote, apedrejem o Nabote. Bom, blasfemar era o que ela, Jezabel, fazia, e aquelas autoridades não titubearam, obedeceram às ordens supostamente do rei Acabe, mas na verdade eram da Jezabel, a mulher que mandava nele, e as autoridades fizeram isso. Eu tento imaginar autoridades engravatadas, com aquela cara de sérios e aquele ambiente solene, de reverência no conselho, todos eles com cara séria. Estamos aqui para julgar uma acusação muito séria de blasfêmia contra Deus. Naquela época ninguém buscava a Deus, eles já estavam com Baal há muito tempo, as autoridades também. Mas eles então alegaram blasfêmia contra Deus, a Bíblia manda apedrejar. Então vamos verificar isso. Chega aqui, senhor Nabote, o senhor fez
Eu acho que não deram nem tempo do Nabote se defender, se explicar. Chamaram as testemunhas, pois é, eu vi o seu Nabote falar isso e blasfemar de Deus, e o outro diz, pois é isso mesmo, eu também ouvi. Aí os ministros da Suprema Corte, era a Suprema Corte do país, um olha para o outro, que absurdo, que coisa triste. Mediante as testemunhas que falam a verdade, nós temos confirmado esse crime, esse pecado de blasfêmia, e esse homem não é digno mais de viver porque blasfemou. Não deram oportunidade do Nabote se defender e não quiseram saber, cumpriram aquele plano, já estavam predeterminados a matar o Nabote. Isso parece com aquela sessão que condenou Jesus. Jesus foi levado aos anciãos e o sumo sacerdote presidia aquele conselho. Os anciãos disseram que Jesus tinha cometido um grande crime, uma blasfêmia de se dizer como Deus, e então eles jogaram o assunto para a decisão dos anciãos do Sinédrio. O que vocês acham? Isso é muito grave. Um olha para o outro, aquela cara de sem vergonha, mas sérios, compenetrados, julgando excelência. Isso é um assunto muito sério, excelência. Nós temos que condenar uma pessoa assim. Isso aí é um absurdo no nosso meio. Um homem querer se passar por Deus é uma blasfêmia. O que vocês acham? É digno de morte. Eu também acho. Eu voto com o relator. Eu também acho. É digno de morte. Então está certo. Vamos levá-lo a autoridade do governador Pilatos, dizendo que nós já decidimos, o Sinédrio já decidiu, esse homem é um perigo, esse homem é um criminoso, porque blasfemou e é digno de morte. Vamos levar ao governador para que ele execute esta sentença, trazendo a morte sobre esse homem Jesus. Pois é, mais adiante isso aconteceu com o apóstolo Paulo, quando também preso em Jerusalém, foi levado à presença do Sinédrio e acusado também por outros assuntos. Nós vamos verificar aí o seguinte: o governo humano é assim em todo lugar. Eleições são fraudadas com facilidade e sentenças são dadas pelos juízes da terra baseadas em engano. No Brasil existe o que se chama a verdade dos fatos. A pessoa não fez nada, mas houve uma acusação, ela não se defendeu da acusação, a acusação é tomada como verdade. Ela não se defendeu porque ela não tinha advogado, ela nem sabia, era uma pessoa muito ingênua, e ela foi julgada à revelia e condenada porque ela foi acusada de algo, não se defendeu. Então a verdade é que a acusação estava toda embasada. Então a verdade dos fatos era tudo aquilo que estava na acusação. Então a pessoa é condenada, severamente condenada por causa daquilo. Infelizmente, os homens são assim, e julgam segundo a aparência, julgam por suborno. A Bíblia fala bastante disso, exortações a que as autoridades não recebam suborno. Isso é um problema para as autoridades, receberem suborno, julgarem por dinheiro, por interesse. Será que isso acontece no Brasil também, entre as altas autoridades que julgam? Lá em Israel isso aconteceu. Aparentemente nem correu dinheiro, foi apenas para agradar o rei, que aqueles homens sérios, engravatados, homens com cara de respeito, encamparam uma mentira, um planejamento maligno para matar um homem inocente, e executaram, e conseguiram, e o Nabote foi apedrejado. A Jezabel, depois disso, Acabe, o terreno está lá à sua disposição, pode ir lá para tomar posse dele.
infelizmente, o ser humano é sujeito a isso, a se vender, ser subornado, a aderir por interesses a um plano maligno, é levado a julgar inocentes. Agora eu pergunto, isso haveria de acontecer dentro da igreja, no nosso meio? A gente deveria apoiar pessoas erradas no nosso meio? Pense nisto. A igreja é para ser um exemplo, uma cidade edificada sobre o monte, um ambiente onde a verdade prevaleça. Será que a verdade está prevalecendo na igreja? Pense nisto e lembre o que é a natureza humana que Jesus bem conhecia e nos exortou a conhecê-la também.